Olá, muito boa noite a todos. Vamos hoje fazer uma live aqui. Na verdade, eu vou participar de uma live, vai ser um bate-bola, né? Com a Rose, uma psicóloga queridíssima, que vai colaborar aqui, vai somar com esse conteúdo hoje, somar com a Kaique, com a questão de um tema tão importante, que é a questão do suicídio, a suicidabilidade, o quanto as pessoas são mortas, o quanto elas são levadas a esse espaço, né? Que é necropolítica no fim das contas, mas quais são essas dinâmicas que levam algumas pessoas a terem fatores de riscos mais ou menos gritantes, eu acho que é uma boa palavra para o dia hoje, para que cometam ou pensem em suicídio ou cheguem nessa fase aí de tanta desesperança. Então, para esse bate-papo incrível hoje, boa noite para todo mundo que tá entrando, eu vou chamar aqui a Rose para participar com a gente. A Rose que tem feito uma série de lives bem bacana esse mês, inclusive quem puder e quiser seguir o canal dela, ela tá bem divertido, bem ótimo. E eu digo divertido, assim, não de ser uma coisa lúdica, não. Porque eu digo no sentido de você consegue ver, existe o entretenimento de uma linguagem palpável, fácil, acessível e que traz informação de verdade. Então você consegue ter coisas do dia a dia, ter coisas interessantes, informação que é saúde, de uma forma leve, que é o que a gente precisa, né? Bora lá, chamar a Rose aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Faz tanto tempo que eu não faço isso. Peraí, aqui, adicionar. Para a gente tentar trazer alguma leveza, né? Esse tema que é tão difícil. Boa Olá! noite! Tudo bom, queridíssima? Tudo bem, minha amiga? Você está me vendo e ouvindo? Sim. Tá cortando um pedaço do seu rosto. Acho que você tá bem perto, na verdade. Deixa eu ver. Assim Agora. melhora? Melhora. Você toda bonita, a gente tem que te ver inteira. Nossa, delícia! Assim tá bom, né? Vendo e ouvindo direitinho? Tá, ouvindo direitinho. Ah, muito Bora. bom. Muito Vamos obrigada, Rose, lá. pelo convite. Ui, por si que tá causando aqui. Bem-vinda. E vamos Muito, falar aí. muito obrigada, Ju, por me convidar, por fazer parte dessa conversa tão necessária, tão importante, que está no nosso dia a dia, sem mesmo assim, tanto a gente perceber, né? Sim, e eu acho que é muito importante esse tema que a gente trouxe, até que eu fiz a enquete nos stories, né? E fui perguntando Sim, pro pessoal, o que que é estresse de minoria? É um grupo pequeno? Um monte de gente escolheu essa. O que é sim, para-suicídio? Então, o quanto que tem nomenclaturas, né? Um letramento falho na nossa sociedade e a gente não consegue, se a gente não consegue entender nem o que são as coisas, imagina como elas funcionam, né? Então, como é exato. importante falar sobre para desmistificar e a gente conseguindo dar nome às coisas e reconhecendo fenômenos e podendo ajudar pessoas, né? E até se ajudar se necessário, né? Vamos colocar assim. Exatamente. E não só definir, né, Ju, mas perceber o quanto isso está presente no nosso dia a dia e a gente ou reproduz, ou por ignorância, desconhecimento e falta realmente de vivência naquilo. Então é muito importante a gente não só definir, mas reconhecer essa prática no nosso dia a dia. Quando você fala, a gente vai conversar, né, sobre o que é o estresse de minoria, mas falar sobre como você colocou na enquete, o que é um para-suicida, como é que essas questões estão a autolesão, autoextermínio, autodestruição, essas ideias que perpassam o nosso dia a dia, mas que a gente não dá tanta importância, porque assim, não é comigo, tá tudo bem, né? Tá acontecendo com outra pessoa, então tá tudo bem. Não é bem assim, pode estar acontecendo do nosso lado, a gente não consegue identificar. Sim, e eu acho que isso que você falou é bem bacana, até pra gente já começar, né? Que é a questão do quanto às vezes a gente precisa entender que tem que ter um pertencimento, ou tem que ser sobre mim para eu conseguir parar para olhar, né? E só que se Uhum, eu fico nessa postura tão narcísica, assim, nessa minha bolha, vamos colocar assim, né? O quanto que uhum, eu vou perpetuando violências, microviolências do dia a dia, porque eu não me uhum, atento a quem está ao meu lado, né? Eu não consigo ouvir, eu não consigo ver quem está ao meu lado, né? uhum, Então, eu já vou uhum. começar. Hoje eu tô animadíssima, viu? Você se prepara. Saí de Mais do uma que consulta nunca, né? agora, que eu tava me falando de religiosidade. Tá, tô ótima, tô ótima. Tô trabalhada na animação hoje. Quanto que Mas, você não tá, Ju?
Mas é porque é um tema que é muito importante, né? É muito bom. Tanto que eu falei assim, que eu fui falar, sigam o canal da Rose. Que me saiu até a palavra divertida, porque é uma coisa que me é tão cara, que eu acho que a gente precisa saber tanto, sabe? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos lá, Eu acho vamos que lá. uma Eu coisa. falei boa noite para você e não para todo mundo que está nos vendo, que está nos acompanhando agora, que vai ao longo da nossa conversa, que vai ver depois. Então sejam muito bem-vindos quem estão com a gente também aqui, né? E mandem as dúvidas, o pessoal mandou dúvida na caixinha, né? Que eu até comentei com a Uhum. Rose. A gente acaba não fazendo muito roteiro, porque a Rose já desistiu, porque ela sabe que eu não sigo. Então, vamos que vamos. Mas, ó, eu acho que uma coisa que é super importante, pensando em conceitualização, assim, e eu vejo muito na saúde mental, a ideia de como a gente patologiza o suicídio como se ele fosse uma doença. Ah, Sim. não, o suicídio, eu não tenho, eu não sofro dessa doença e afins. Vamos tentar trazer aqui, começa aí um bate-papo, começa a elucidar o que que é o suicídio. É uma doença? É um karma? É um Uhum. fracasso? O que que é o suicídio em si? Porque a gente fala muito sobre ele, mas tem gente que nem sabe o que significa suicídio. Então, o que que é o suicídio? Vamos lá, vamos tentar definir isso na parte teórica e trazer isso para nossa parte, para nossa vivência clínica, né? Hum. Quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de um ato complexo. Porque muitas pessoas associam suicídio a transtorno mental. Então, uma pessoa que, por exemplo, está vivenciando uma situação de depressão, algum quadro mais delicado na sua saúde mental exclusivamente, já é uma pessoa que vai desencadear ou que vai atrelar a uma tentativa de suicídio, por exemplo. Só que não, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de um fenômeno complexo que envolve questões ambientais, sociais, pessoais, familiares. A gente está falando de um amplo conjunto de situações que favorecem ou não aquela pessoa a agir desta forma. Então, o suicídio, a pessoa que faz uma tentativa ou que pensa no suicídio como uma alternativa àquilo que está vivendo, a pessoa está vivendo uma ambivalência entre viver, em que condições que é esse viver, né? Porque é um sofrimento, é dor, é algo insuportável, e o morrer não como algo que é exterminar a vida ou acabar com a vida, mas é um alívio àquela dor que para aquela pessoa é insuperável, ela é interminável e é inesgotável. Então a gente está falando de uma situação em que a pessoa sente uma dor que ela não consegue definir claramente de onde vem, como que é, mas que toma conta da existência dela, cada pedacinho do ser dela dói e é uma dor crônica, é uma dor que não passa, é uma dor que ela não tem como terminar, porque a pessoa vai perdendo a expectativa, a esperança de que aquilo algum dia vai passar. Então, é algo que é permanente, é crônico, é indecifrável, é inclassificável, é uma dor que a pessoa realmente não consegue ter clareza sobre o que está acontecendo com ela. Então, quando a gente está falando de suicídio, está falando de uma dor, de um sofrimento muito, muito profundo, que a pessoa não tem a perspectiva de sair dele. Então, o alívio para acabar com aquela dor que para ela não existe mais como acabar fazendo uma tentativa ou chegando ao suicídio. Então, a gente está falando de causas multifatoriais. A gente está falando de biologia, está falando de sociedade, está falando de cultura, está falando de relações familiares, de vida social, a gente está falando da vida psíquica, a gente está falando da vida social, a gente está falando de vários elementos que compõem esse fenômeno e por isso é tão importante que a gente desmistifique esse ato, entendendo a complexidade e entendendo, acima de tudo, como essa pessoa está, que ela perdeu o sentido de viver. Eu acho que é bem interessante a gente reforçar isso, que a questão que não é um adoecimento, não é um acontecimento, é um fenômeno, porque existe longitudinalidade, né? É uma coisa Exatamente. longitudinal ao longo da vida das pessoas. E o que você falou que é bem interessante também, porque as pessoas costumam achar que, quando a pessoa tem o ato suicida é, vou lá e tento cometer o suicídio, né? Tento exterminar minha própria vida. O ato em si, é a ação. Quando essa pessoa tem o ato suicida, ela está buscando uma solução, ela está buscando uma resposta. Eu ouço muito isso, né? A única solução que eu vejo é terminar com a minha própria vida, eu tentar terminar com a minha própria vida. Como se o suicídio, na leitura, inclusive de quem está adoecido, fosse uma solução.
Na verdade, Uhum. o que a gente sabe, e é estudado, e tem, a gente sabe de vivências, tanto clínicas quanto como indivíduo, né? Nós somos falíveis, estamos na sociedade, é que, na verdade, não é uma busca por uma solução, é a falta de perspectiva de que vai ter uma solução. A questão é, a pessoa, por isso que até acho que a Rose pontuou a questão da dor, porque não é que a pessoa, eu vou adoecendo tanto que a única saída é morrer. Vamos colocar nesse sentido, é deixar de acabar com a minha vida. Não, Uhum. eu já tentei tantas vezes melhorar ou ser diferente, eu já tô tão cansado, já tô tão depletado de ser quem eu sou já me é tão custoso, eu tô tão cansado que não existe mais solução. Então, a Exato. ideia da questão da morte, muitas vezes que é buscada por algumas pessoas, ou a ideia da morte, né? A tentativa de fato, ou a ideia da morte, não é que vai resolver um problema. É que chega nesse momento que não existe mais solução para um problema. É um Exatamente. descontentamento, é a falta da esperança, que é uma das coisas que move o ser humano, né? Ah, tá ruim, Uhum. mas vai melhorar. Mais para frente vai dar certo. Quando a pessoa chega numa fase que não tem perspectivas de esperança, por isso um fenômeno, uma coisa Uhum. longitudinal, uma crescente que vai corroendo o indivíduo por dentro, eu acho que isso é uma coisa bastante importante da gente pontuar. Eu achei que foi muito claro o que você falou. Eu acho que pode, Uhum. aproveitando que eu falei o ato suicida, a gente pode falar um pouquinho. Eu vou puxar um gancho aqui que a gente avalia, por exemplo, na psiquiatria, né? Que a gente diferencia o que é um pensamento suicida, o que é como uma ideação estruturada, né? Com ou sem o ato, e a questão do parasuicídio, que eu fiz a enquete e o pessoal deu uma bugada lá, fez a Nazaré Uhum. Tedesco, né? Vamos colocar assim. Uhum. Então, o Uhum. pensamento suicida, eu vou começar e passo a bola para a Rose. O pensamento suicida seria quando a pessoa tem ideias, pensamentos de que seria mais fácil, de alguma forma. É a leitura de quem está adoecido, né? Nem todo mundo vai ter esse olhar crítico que a gente vai começar a ter a partir de agora. Então, talvez seja Uhum. mais fácil eu morrer. Será que se eu morresse? Será que se Deus levasse minha vida? Mistura um pouco com a questão de desesperança. E aí, quando você vai avaliar a saúde mental, isso faz diferença até para ver a questão de intencionalidade, né? Se é um pensamento mais de desesperança, de putz, queria dormir, não acordar mais, queria sumir, ou vou acabar com a minha vida hoje. São pensamentos, tá? Então, esse pensamento de vou acabar com a minha vida hoje causa maior preocupação para quem está assistindo essa pessoa, cuidando dessa pessoa. O ato, de fato, é a tentativa, né? E a gente fala, teve um ato estruturado, um pensamento estruturado, não. Aí eu pensei que eu talvez seria mais fácil se eu morresse. Mas não pensei muito mais elaborado. Agora, eu pensei que seria mais fácil eu morrer que eu morresse, aí eu fui lá, fui procurar materiais, métodos, estruturei um dia que ninguém vai estar em casa, um planejamento. Uhum. Isso é relativamente palpável e visto, acho que para quem trabalha com saúde de forma geral, a gente consegue diferenciar bastante isso, assim, é mais claro, né? Uhum. Em Uhum. questão, inclusive, acho que aí vai para clínicos gerais, vamos colocar assim, e mais situações de emergência, a questão da intencionalidade e letalidade, que você vai trabalhar depois no consultório, né? Porque não interessa se uma Uhum. pessoa tomou uma cartela inteirinha de Pepsamar, é Pepsamar, Prazia, sei lá, hidróxido de alumínio, ou se ela tomou um comprimido, sei lá, de lítio, que é muito. Ou um chumbinho, vamos colocar assim. A Uhum. questão é, se a pessoa que tomou 10 comprimidos de Pepsamar, ela achou que não é remédio de velho, com certeza eu vou morrer. Ela teve a intenção de morrer, apesar da letalidade do ato dela não ser tão importante, vamos colocar assim. Então, essa pessoa, talvez ela seja muito mais grave que quem tomou um chumbinho e falou, ah, toma só um negocinho, vai. Só porque eu quero dar uma dormida, sei lá, se chumbinho Uhum. mata, meio chumbinho não vai matar. Ela não teve nem intencionalidade, mas a letalidade do que ela fez foi maior. A do Pepsamar é mais grave, né? Então, Uhum. Uhum. contextualizado suicídio, contextualizado pensamento e ato, e até intencionalidade e letalidade, eu acho que eu queria que você falasse um pouco pra gente de um campo que tem muito juízo de valor, como eu sempre brinco com você, né? Voltou. Pronto. Voltou. Como eu sempre. Tive uma queda de energia. Não tem problema. É porque falar disso suga a nossa energia. Pois é, suga, inclusive a energia do ambiente. Mas, ó, eu queria que você falasse um pouco disso, de uma coisa que eu sempre brinco com você, né? De como a gente acaba sendo de julgar, né? Julgar a dor, olha o nome, julgador. Como a gente Uhum. julga pessoas que a gente entende que não tiveram, que o ato não teve letalidade e não foi tão objetivo. Aí eu vou tentar cometer o suicídio. E explicar o que é Uhum. o para-suicídio, que leitura a gente faz dele e desqualifica essas pessoas, né?
Bora lá. Voltando um pouquinho no que você estava falando em relação ao suicídio em si, né? A gente vai pensando na gravidade dessa situação a partir de como a gente está colocando de um fenômeno. A gente está falando que é assim relativamente comum a gente passar por uma sensação, uma experiência ruim na vida e ter aquela ideia de que se eu não tivesse mais aquilo, eu não estaria sentindo essa dor, né? Mas é um momento específico, é uma situação que aquele momento desencadeou aquela situação e fecha por ali. E acaba por ali, porque aquilo vai passar. Então a pessoa tem a sensação e tem a perspectiva, como você colocou, de que aquilo vai passar e acabou. Pronto. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa que tem essa desesperança crônica, a gente está falando de um quadro prolongado. A gente está falando de uma situação que ela vem se estendendo, esse pensamento, sentir não pertencer, de não fazer parte, de se sentir desacompanhado no mundo, sem ter nenhuma perspectiva de estar no mundo. A vida vai perdendo o sentido gradativamente. Então, esse é um processo de dor crônica, que é uma dor que vai se instalando e que vai perpetuando e vai criando raízes dentro da gente. Então a gente está falando desse fenômeno que a gente vai buscar lá atrás, onde tudo isso começa, lá atrás na história de vida, não necessariamente de uma cronologia, mas de alguma situação que pode ter ocasionado ou ser desencadeante. Então a gente está falando aqui de uma situação que ela vem cronificada, né? Então isso vai acompanhando a vida dessa pessoa. Nesse momento que a gente está falando dessa cronicidade, numa situação mais grave, no momento mais grave, a pessoa ela vai perdendo gradativamente a capacidade cognitiva e afetiva de fazer uma análise crítica do que está acontecendo com ela. Então, nesse momento é que a probabilidade dela fazer uma tentativa de suicídio aumenta muito, né? Porque é isso, a pessoa vai ficando cada vez mais restrita, mais limitada em si mesma e vai perdendo a condição de avaliar o que está acontecendo consigo. Então, nesse momento, aí trazendo o que você estava falando da tentativa, a tentativa pode existir, né? Porque aí a gente vai avaliar se existe o acesso a meios letais, né? Se existe o pensamento, uma ideação que já existia antes e que vai ganhando cada vez mais forma, isso vai se tornando um planejamento, isso vai se tornando um jeito que a pessoa vai criando para concretizar naquele momento da tentativa, do ato em si, né? Porque no pensamento a pessoa está ali imaginando como isso pode acontecer. Naquele momento de desespero, aquela dor que a pessoa não consegue mais tolerar, fala, eu não quero estar mais aqui, eu quero sumir. Então eu preciso fazer alguma coisa para acabar com isso. Então nesse momento a pessoa já fala, bom, o que eu posso fazer para isso? Então, a partir daí, se eu tenho esse pensamento e ele vai sendo materializado, e aí a gente está falando da tentativa, como você muito bem explicou aqui, a gente tem que pensar no propósito que aquele comportamento tem. Se é um ato de desespero, numa situação isolada, numa situação mais crítica, ou se vem com um propósito de eu não aguento mais, isso aqui para mim já acabou, já deu, não aguento mais. Então eu preciso sair desse lugar. Então a gente vai buscar o sentido que aquele ato tem para aquela pessoa naquele momento. Porque uma tentativa, né, pode gerar um óbito. Porque se a pessoa tem acesso a uma coisa letal, né, ou alguma coisa que pode, de fato, acabar com a sua existência, isso pode ali gerar. Aquela tentativa pode se tornar, de fato, um suicídio. Ou não. Então, a gente vai até avaliar muito a situação, caso a caso, o momento que a pessoa está vivendo, por que ela está vivendo aquilo, e sempre buscar o sentido. Se há uma intenção, qual é a intenção? De acabar com a dor, acabar com a vida ou acabar com aquele momento. Então, são várias possibilidades que existem naquele ato. Então, por isso é tão delicado e tão complexo, porque a pessoa mesmo, muitas vezes, ela não tem essa clareza. Eu estou fazendo isso para quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a finalidade que eu tenho ao fazer isso? Então, por isso, o nosso cuidado, como a gente vai abordar, como que a gente vai abordar para poder ter essa transparência do sentido que aquele ato tem.
Não, excelente. Eu vou até aproveitar, é porque você acabou explicando, não falando para suicídio é isso, mas você explicou toda a conjuntura, explicou a palavra em si, mas eu vou só retomar porque às vezes pra gente é uma coisa muito mais clara, né? E aí eu quero que vou contextualizar, e aí eu vou até dar uma perspectiva, por exemplo, uma época eu trabalhei no pronto-socorro daqui da psiquiatria, né, do Hospital São Paulo, agora não tem mais, estamos no CAISM, né? Eu ficava de chefe com os residentes ali, e a questão de como as pessoas veem esse processo de adoecimento, essa questão crescente, na verdade não crescente, longitudinal, mas ela pode ter vales e platôs, né? O que torna mais difícil a identificação. E como que a gente acaba tendo um olhar difícil para isso, porque não consegue entender o indivíduo como um todo. Essa conjuntura que você contextualizou, né? Então, o para-suicídio, como a Rose estava falando, é assim: não necessariamente a pessoa vai lá, porque de fato, com essa desesperança, isso tem estudos comprovados, a pessoa tem um prejuízo cognitivo, a cognitiva e afetiva, como a Rose falou. Então, ela para de ter percepções do quanto algumas situações podem colocar a vida dela em risco. Então, eu tô super deprimida, tô desanimada, levei um pé do boy, o cachorro tá doente. Tá tudo meio ruim, assim, tá tudo meio bagunça, mal amanhado na minha vida, vamos colocar assim. Mas Juliana, eu não vou tentar suicídio, imagina. Só que aí todo dia à noite eu falo, hoje eu vou sair, vou tomar uma garrafa de uísque, vou de carro. E eu sei que quando eu bebo, eu vou chutar o balde, aí se eu pegar o carro, a chance de eu colocar numa situação de morrer é muito maior. Eu começo a consumir bebida, eu uso substâncias que eu nunca usei na vida, e vou parar não sei aonde, exposta e vulnerável a ser morta, ou ter algum prejuízo na minha qualidade de vida e morrer. Então, são situações que, de fato, a pessoa ela coloca a vida dela em risco de uma forma, é quase uma linha tênue entre o consciente e o inconsciente, mas que você fique em dúvida. Ela está percebendo que ela está fazendo isso, porque existe um processo atrás disso, que ela está adoecida, né? Que ela está numa desesperança, ou de fato é só uma pessoa impulsiva, vamos colocar assim. E aí vem o para-suicídio, ao lado de, né? Não é que a pessoa tenha tentativa suicida, ela tem comportamentos para-suicidas. E isso o pessoal julga muito. Porque quando vem esse tipo de comportamento, vamos colocar assim, esse fenômeno, chegou no pronto-socorro de madrugada. Ah, fulana se cortou com uma faquinha de plástico e estava tentando morrer. Ai, mas ela não tá querendo morrer, né? Que eu falo, a Rosa até sabe dessa história que eu chamava atenção, né? A palavra dos residentes, a galera tava brava comigo. Ela tá querendo chamar atenção. E é o que a gente fala, né? Se a pessoa tá tendo um prejuízo cognitivo, se você não sabe quem é essa pessoa, qual é a história dela, o quanto de pequenas ou grandes tentativas ela teve, o quanto ela está testando, o quanto ela consegue se machucar, você não sabe. Ou se é só por uma questão de funcionamento. Por exemplo, transtorno de personalidade, neurodesenvolvimento. O residente vinha, ou as pessoas vinham e falavam assim, Ju, essa pessoa está tentando chamar a atenção. E eu sempre brincava. E ela conseguiu chamar a sua atenção, porque é o Uhum, jeito que ela está se manifestando que ela está doente, né? Quando eu chamo a atenção uhum, de alguém, o jeito que eu consigo chamar a sua atenção. Se eu não falasse, talvez se eu fosse um neném, talvez eu voltasse a usar fralda, talvez eu me batesse. Muitas uhum. vezes o comportamento para suicida, ele é um dos mais julgados e mais negligenciados, porque a gente infere que pela questão da letalidade, a gente não sabe a intencionalidade, porque nem a pessoa sabe, é uma questão de chamar atenção, é fazer graça, é querer ficar no foco. Talvez seja. E ela querer ficar no foco significa, olhem para mim porque eu tô doente. Então, é chamar a atenção. Essa história é relativamente conhecida aqui no São Paulo, porque a galera falava, nunca mais a galera ficou falando de atenção, né? E aí, dentro desses comemorativos, que eu acho que a gente contextualizou bem, eu queria até que você nomeasse, para a gente já entrando na questão das minorias, estresse de minoria, de fato, a gente já entendeu que existe um indivíduo que é adoecido como um todo, existe uma história por trás dele de reforços positivos, negativos e ganhos, ônus e bônus, mas quais são de fato fatores, por exemplo, protetivos e fatores que são mais agravantes, que aumentam a chance, por exemplo, vamos falar assim, numa linguagem mais palatável, o que aumenta mais o risco de uma pessoa cometer suicídio ou não? Ou chegar nesse momento da vida? Então, tá só acrescentando o que você falou, né? A gente tem essa história do senso comum, né? De que a pessoa faz de tudo, ela se coloca como vítima, ela vai chamar atenção, ela vai fazer alguma coisa para receber do outro aquilo que ela não está conseguindo pedir, né? Porque esse é um pedido de ajuda. Isso que a gente precisa compreender.
que ajuda está sendo solicitada, que a pessoa está buscando por esse meio, por chamar essa atenção, que tipo de atenção, que zelo, o que a pessoa está solicitando para a gente, né? Então, a gente sair desse lugar, como você colocou, daquela pessoa que condena a priori, né? Já faz um pré-julgamento daquela situação, para olhar por que a pessoa está agindo daquela forma, o que está gerando aquela atitude, aquele comportamento, né? E aí, trazendo a questão dos fatores de risco e de proteção, na verdade, basicamente são os mesmos, né? Por quê? Porque vai muito do lugar, do momento. Por exemplo, um fator de risco, agora a gente falando propriamente da população LGBTI+. A gente vai falar de religiosidade, né? Esse é um grande fator de risco, por quê? Porque essa população, ela pelas todas as religiões, né, são rejeitadas, são incompreendidas, as pessoas não têm lugar de acesso, não pertencem a esse grupo, a esse lugar. Entretanto, quando existem um acolhimento, uma escuta, se torna um fator de proteção. Então, vai muito de como esse lugar recebe, acolhe ou não aquela pessoa. Né? Se há espaço, se há abertura para receber a pessoa como ela é, a partir do que ela está vivendo, sem julgamentos, sem concepções anteriores, aquele espaço, aquele lugar e aquela pessoa pode se tornar um fator de risco ou pode se tornar um fator de proteção. Outro fator de risco e fator de proteção, a família. Né? A família, quando recebe, por exemplo, uma pessoa que se compreende homossexual e que vai compartilhar isso com a família. Se a família entende, vai buscar e compreender o que está acontecendo, vai junto, olha, o que nós vamos fazer em relação a isso, porque nós vivemos numa sociedade insegura, né, uma sociedade violenta. Então, se essa família abraça isso, fala, estamos juntos nessa situação e vamos partilhar dessa situação de uma forma que todo mundo está junto aqui, esse é um fator de proteção. Sim. Agora, por que isso se torna um fator de risco? Se essa família expulsa, se essa família discrimina, se essa família não aceita, se essa família faz de alguma forma qualquer tipo de comentário ou que causa algum tipo de desconforto àquela pessoa que já está numa situação delicada, se torna um fator de risco. Né? Então, a gente vai olhar sempre de como que aquele lugar, aquele contexto, aquelas pessoas vão dar abertura ou não para que aquela pessoa que está vivendo aquele momento vai ser bem recebida ou mal recebida. E isso aqui a gente está colocando, eu dei 2 exemplos do contexto social e do contexto familiar, como a gente começou a falar aqui, né? De como a complexidade, tudo que está envolvido, vários âmbitos relacionados a possíveis tentativas de suicídio, ou que antes disso, que vão gerar um comprometimento, que vão causar um sofrimento àquela pessoa. Porque a gente, o ser humano, antes de qualquer coisa, é um ser no mundo. Então, estamos todo o tempo inseridos nas relações, vivendo nas relações, e a partir dela nós nos constituímos. Se eu vou para esse meio, e esse meio me repele, me expulsa, me humilha, me ofende, como que eu vou me sentir ali fazendo parte, integrada, e aí sim se sentindo participante daquele contexto? Então, é tão importante que a gente está colocando aqui de para onde eu vou, com quem eu vou e como eu vou ser recebido. Como eu vou ser ou não acolhido e repreendido. E aí vem a questão também da violência. Porque essa violência, a gente pensa na violência como, claro, né, como os casos que a gente vê no dia a dia de violências físicas e tal. Mas uma violência acontece, por exemplo, dentro da própria família, quando essa família não consegue trazer essa pessoa e olhar para ela como um membro e o que está acontecendo com ela. Então, essa também já é uma forma de violência, que isso vai sendo perpetuado e aumentado nas outras relações. Então, isso vai potencializando aquele sofrimento e aquela pessoa vai ficando cada vez mais comprometida e a única saída, a depender de como essa pessoa vai se relacionar com tudo isso, é
fazendo um processo de autoextermínio, que é a questão do suicídio. E o que você também falou, né, Ju, quando a gente está falando de as autolesões, né, que essa coisa de, eu faço um processo de autodestruição, eu não vou lá, por exemplo, ter uma overdose de medicação ou de qualquer substância química, mas eu vou fazendo isso aos poucos, eu vou me expondo a situações de risco que vão me deixando cada vez mais vulneráveis e que podem sim destruir gradativamente a minha vida. Por exemplo, não me alimentar corretamente, né? Não colocar, como você falou, de me expor socialmente a uma situação que pode ser degradante ou uma situação que pode me vulnerabilizar ainda mais, fragilizar ainda mais aquilo que eu estou vivendo. Então a gente pode pensar tanto nesse processo quanto no ato específico. É interessante como a gente acaba falando, por mais que a gente explique todos os comemorativos que fazem parte desse grande guarda-chuva do fenômeno suicídio, a gente acaba tendo as mesmas falas, né? Porque se a gente, ó, todo mundo tá aqui ouvindo, né? Se a gente for parar para prestar atenção, por exemplo, a Rose pontuou que um fator pode ser protetivo ou de risco, né? A depender de como é a vivência daquela pessoa. Por exemplo, a gente sabe que para mim, hétero, cis, branca, médica, a definição de privilégio está aqui, né? Eu tô com um ring light na minha Uhum, frente, maquiadinha. A religião, por definição, seria um fator protetivo. Por quê? Eu me sinto, olha o que a gente falou lá no começo do fenômeno suicídio, eu me sinto pertencente, porque quando eu chego àquele espaço, eu me reconheço nas pessoas que estão naquele espaço. Nós somos seres sociais, como a Rose bem disse. Então, se a gente vai tendo pertencimento, se a gente vai se sentindo pertencente e percebendo, tá ruim pra mim, mas tá ruim pra todo mundo, fulano, a gente faz isso, a história da grama do uhum, vizinho. E aí acaba sendo acolhedor de alguma forma e consegue que eu vá tendo um pouco de esperança. Lembra, suicídio, o ato suicida eu não tenho mais expectativas nenhuma que as coisas dê certo. Se você uhum, pega a religião, a instituição religião e não a religiosidade, e você não se enquadra, não é bem recebido, ou, por exemplo, no núcleo familiar, são micros e macrocosmos, né? Um núcleo familiar, ou qualquer tipo de situações que você não se sinta pertencente, você já está adoecido, já está vulnerabilizado. Você não consegue estar pertencente a um espaço. Ou seja, nem com os pares você consegue conversar e se entender e se reconhecer. Acaba sendo um facilitador para alguém que já está adoecido que ele tente um suicídio, né? Porque, poxa, nem no outro eu consigo buscar ajuda porque eu não me vejo no outro. E uhum, aí, então isso é questão de fatores de risco. Quando a gente coloca fator de risco, vou jogar lá no chat GPT, fator de risco, fator protetivo. Você vai achar uma educação, uma boa escolaridade, uma boa alimentação, um bom cuidado familiar. Tudo isso, de fato, é bem palpável, porque a gente está inferindo que as pessoas vão ter isso, né? Até questão de direitos, de dignidade humana. Mas se a gente uhum, pensar no indivíduo, e a gente está falando de populações que são minorias, e aí a minoria que a Rose vou pedir para a Rose explicar para a gente, que não tem a ver com número, né? Tem a ver com política, com poder. Essa população ela não tem acesso ao mínimo necessário. Como é que ela se sente reconhecida e pertencente uhum, àquele espaço e uhum, também com talvez as mesmas perspectivas de melhora? Né? E aí eu quero puxar uma palavra que você falou só antes de passar a bola, você explicar sobre estresse de minoria, a gente entrar um pouco mais em umas especificidades, que é quando você fala assim, as pessoas de fato falam assim, mas essa pessoa está se fazendo de vítima. Ela não está se fazendo de vítima, ela é uma vítima. E digo mais, assim, falei que estava afiadíssima hoje. Alguém está querendo chamar uma pessoa, tem uma orientação homoafetiva e o pai brigou, mas nem foi para tudo isso, exagerou, veio aqui falando que queria morrer, que pensou pôr o travesseiro no rosto e se asfixiar. Qualquer pessoa que atender de madrugada, ou que um contato de, vou no psicólogo, eu tô mal, qualquer pessoa pode, inclusive, criar uma situação de, gente, pra quê, né? Dá uma segurada. Só que a gente tá falando de um indivíduo. E aí vai ser a fase pesada, até depois eu passo a bola para esse estresse de minoria. É um indivíduo que está vulnerabilizado, que ele não se sente pertencente, porque onde ele olha, ele não se reconhece, e não tem nada mais angustiante que você não se reconhecer no outro, principalmente numa questão de religião, né? Que se é uma coisa tão grande, tão magna e tão maior que é para além da gente, nem assim eu consigo me enxergar. Imagina quão desesperador é ser essa pessoa nesse momento. uhum, E aí ela uhum, não sabe sequer o que ela faz, deixa de fazer, mas ela sabe que ela precisa fazer algum movimento para chamar a atenção de quem é cuidador. Então ela chama atenção mesmo, ela chama a sua atenção porque ela uhum, está adoecida.
Se Uhum. você vira para essa pessoa e fala assim, nossa, que drama, a única pessoa que está fazendo ela ser uma vítima é você, porque você é a pessoa mais violenta do lugar. Você Uhum. não está reconhecendo que Exatamente. tem alguém adoecido na sua frente. Você Exatamente. fala, nossa, tá fazendo drama. Ela é uma vítima. Por quê? Porque você tá violentando ela. Porque você não tá Uhum. ouvindo ela, ela tá procurando a pessoa certa no lugar certo. E Exatamente. aí, pensando nesse indivíduo que é uma vítima do fenômeno do suicídio, vamos colocar assim, é lógico que não é uma relação de causalidade, né, tão linear. A gente falou sobre os comemorativos e sobrevivências. Esse indivíduo ele já tem mais chance de estar adoecido. Mas por que, que ele tem mais chance de estar adoecido? O que, que é o tal do estresse de minoria? É alguém que eu sinto, eu sofro ou me é infligido? Explica pra gente, até pra gente entender por que, que fatores protetivos de qualquer chat GPT, de Google da vida, eu falo Google, tô velha. Qualquer Google da vida eu sei que é protetivo e que é um facilitador, um agravante ou de risco para suicídio. Por que, que para essa população eu tenho que olhar com tão mais cautela? Qual é a especificidade? O que, que é estresse de minoria e por que, que isso implica num risco maior, Rose? Manda lá. Então vamos lá. Trazendo essa questão do que você falou da vitimização, né? Porque a gente tem no nosso senso comum essa ideia de vitimização daquela pessoa que está se fazendo de coitada, aquela pessoa que está se fazendo de pobrezinha, aquela pessoa que está se fazendo de tadinha dela. Só que a gente está colocando aqui a questão da vítima como uma consequência de uma violência, que ela é perpetuada diariamente, que ela Tipo é umas violências, micro e macro violências. exatamente, que ela é historicamente registrada também. Então a gente fala não só daquela que a gente pratica, como daquela que é normatizada, que é aquela que é tudo bem. Por exemplo, uma forma de violência que a gente já entendeu que é, mas é ainda banalizada, as piadinhas. Né? Aquelas coisas de, mas isso daqui é coisa de boiola, isso aqui é coisa de não sei o quê, de menininha, isso aqui é coisa de mulherzinha. Então, agora pensando na população LGBTIQIA+. Então, a gente está falando aqui de pessoas que, desde sempre, desde lá dos seus primeiros anos de vida, vai ouvindo esse tipo de comentário. Tá? De que uma pessoa que tem uma característica X é menor, não tem importância, é desvalorizada, é desqualificada, porque ela não faz parte do grupo hegemônico, do grupo que tem os privilégios, que são o grupo formado por homens brancos, heterossexuais, com poder aquisitivo alto. Então, aqui a gente está falando de uma hegemonia, de um patriarcado que está instalado na nossa sociedade milenarmente e que continua ditando as regras de convivência social e também falando de como as nossas práticas sexuais vão acontecer. Então, a gente está falando aqui de uma heteronormatividade que determina como cada um de nós vai experienciar a sua sexualidade. Se alguém tem o atrevimento de sair dessa linha, de sair disso, já está excluído. Aqui nós temos a minoria. Isso aqui que é a minoria, é aquele grupo que não compactua, que não faz parte desse grupo ou que não segue essas ditas regras que são normativas, que são reguladoras da convivência social e de uma maneira geral, não só da convivência de usar azul ou usar rosa, mas de como se comportar sexualmente, como se identificar como homem, como se identificar como mulher e assim por diante. Então a gente está falando de uma minoria e não é quantidade, porque essa minoria aqui, pelo contrário, é um número bem expressivo de pessoas. Só que minoria porque a gente está falando de um grupo hegemônico e de um grupo que é excluído, é um grupo que está afastado, que é marginalizado. Tá? Então a gente está falando de uma heteronormatividade e de uma cisnormatividade, cis-heteronormatividade. Ou seja, aquelas pessoas que se identificam com o seu sexo biológico, com o seu sexo social, cis, né? Heteronormatividade, uma pessoa que tem atração pelo sexo oposto. Ponto, tá aqui. Quem está fora disso está excluído. Então, aqui que se caracteriza a questão da minoria. A gente está falando aqui de uma minoria sexual. Tá? E dentro dessa minoria sexual, a gente está falando de pessoas que estão, por conta desse atrevimento de não compactuar com esse regimento aqui, são mais vulneráveis, porque elas não têm o poder econômico.
São pessoas, a gente está falando aqui de pessoas que têm uma fragilidade social, uma fragilidade econômica, uma fragilidade educacional, porque tem acesso, não tem acesso a uma educação, né, ao que a gente considera como educação formal. Então, vai diminuindo cada vez mais e aumentando a fragilidade que essas pessoas vivem. Então, a gente está falando aqui de um contexto social. Agora, vamos falar da minoria sexual, do grupo de cada uma das pessoas que compõem a letrinha do que a gente está considerando aqui de LGBT e por aí vai. Então, esse grupo que não faz parte da cis-heteronormatividade vai ser excluído. Então, esse grupo aqui está sendo excluído por quê? Porque ele não faz parte, ele não tem a mesma preferência, os mesmos gostos, o mesmo jeito de ser. É um jeito diferente. Basicamente é isso. É só porque é diferente. Vamos pegar a palavra estresse. Estresse significa tudo aquilo que nos desgasta. Né? Por exemplo, a gente está aqui, a gente está estressada, né? Porque a gente está numa situação de caiu a energia, né? A gente está preocupada com o tempo, a gente está preocupado com a fala que a gente está colocando, de tornar essa nossa conversa compreensível para todo mundo. Então, isso é um desgaste. Então, isso é um estresse, porque a gente está numa situação atípica, embora a gente tenha o conhecimento sobre aquilo que a gente está falando, mas é uma situação diferenciada no nosso dia a dia. Então, tudo aquilo que é desgastante, no nosso dia a dia mesmo, a gente vai pegar um trânsito, a gente vai para o trabalho, a gente vai viver uma situação nova a cada dia, a gente não sabe como é que vai ser o dia. Então, tudo isso gera desgastes naturais. Tá? Que ao final do nosso dia, quando isso fica bem sucedido, a gente vai terminar a live, a gente vai receber elogios e vai correr tudo bem, então a gente vai ter aquele desgaste, mas no final dele vai ser bem sucedido. Então, volto para cá, ufa, que bom, deu tudo certo. Tá? Agora, quando a gente está falando de estresse de minoria, ou seja, essa minoria que já é excluída, já é marginalizada, já é humilhada, ofendida, retirada de todo e qualquer movimento de direito, de dever, tudo é excluída, essa população já tem o estresse típico que a gente está colocando aqui. Mas é acentuado porque faz parte do grupo que confronta, do grupo que é diferente da hegemonia. Então, o que é o estresse de minoria? É aquela população que passa constantemente por situações em que por elas é vivida como ameaça à sua integridade, como qualquer forma de violência, de vulnerabilidade, de inacessibilidade, de invisibilidade, de qualquer coisa que oprima a sua existência. Então é aquela pessoa, por exemplo, aquele homossexual que sai de casa e não sabe como é que vai ser recebido da porta para fora, porque ele pode sofrer uma violência física, ele pode sofrer uma violência verbal, ele pode sofrer uma violência econômica, porque ele pode não ser, por exemplo, contratado por uma empresa para trabalhar porque ele é homossexual, né? Uma pessoa trans e por aí vai. Ele pode sofrer um xingamento, ele pode sofrer uma ofensa. Então, o estresse de minoria significa aquelas pessoas que estão constantemente em estado de prontidão, é um alerta, não descansa, o estresse, aquele desgaste não acaba, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa contra ela, pode acontecer alguma coisa que vai ferir a sua existência, porque a pessoa que faz parte dessa comunidade, ela vive com um medo constante, o medo não acaba, é o medo de existir, porque eu não sei o que vai acontecer com a minha vida quando eu sair da minha casa. Eu não sei nem se a minha casa é segura, que dirá da porta para fora. Então, esse estresse vai desgastando, vai minando a autoestima, vai minando a autoconfiança, vai minando o amor próprio, pode desencadear, sim, aí episódios depressivos, episódios de ansiedade. A pessoa vai ficar cada vez se isolando mais, a pessoa vai ter cada vez mais se incapacitando. E olha aí, o que a gente falou no começo? O que é o suicídio? Né? É a dificuldade de... É isso aqui. Então, por isso que quando a gente fala do estresse de minoria, está intimamente ligado ao comportamento suicida, à ideação suicida e à tentativa de suicídio. Por quê? Imagina você viver sob essa condição 24 horas por dia, 7 dias por semana. É possível? Existe equilíbrio? Como é que a pessoa fica autorregulada nessas condições? É um desequilíbrio constante.
De tudo. Você vai liberar o que no seu organismo? Cortisol o tempo inteiro. Né? Você vai ficar, você não vai dormir, você não vai conseguir descansar, você não vai conseguir trabalhar, você não vai se realizar, você não vai conseguir ter relações saudáveis com amigos, com um profissional, enfim. A tua vida fica como? Fica ali, né? Fechada, limitada, restrita. Esse é um ponto. Então, esse estresse, ele não acaba. Ele só agrava. Ele vai cada vez mais piorando. E com a piora do estresse, vai correspondendo à perda de qualidade de vida dessa pessoa. Não, Falei muito excelente. para explicar a Não, questão. não, porque eu acho que é um tema que apesar de existir no dia a dia, né, a gente mesmo fecha os olhos, sabe? Não o nomeia. E é muito isso, assim, eu vou pegar até o exemplo que você falou, que eu gosto de analogias, né? Ah, a gente termina a live aqui, recebe um monte de parabéns e foi isso. Mas se a gente terminar a live e receber um monte de, nossa, odiei, que droga, que porcaria, eu vou ficar brava, mas eu vou fechar meu celular. E aí eu vou fazer minha terapia amanhã, eu vou correr no Parque Ibirapuera, mamãe vai me ligar e falar: "Não, filha, você não estava bem esse dia". Ou seja, o que a Rose disse também, e eu acho que vou tentar resumir se é que eu consigo, né? É, algumas pessoas, elas não têm o direito de existir só por Sim. elas serem quem elas são. Então elas vivem no estágio de extrema hipervigilância, quase foge do leão o tempo todo. Como é que eu consigo estar relaxado e ter a qualidade de vida se eu estou o tempo todo hipervigil, porque eu não sei se eu tenho o direito de sair da minha casa e ser quem eu sou? E Uhum, mesmo se essa pessoa, por exemplo, quando até para só para talvez às vezes a pessoa ouve, para a gente tem uma habitualidade já de alguns termos, essa pessoa é mais instável. Não é que a pessoa é instável emocionalmente, não era isso. A Rosa estava falando de cortisol. A Rosa estava falando no sentido de, tá, ela é instável no sentido de, eu saí, lembra, a gente fechou, eu fechei a live aqui, ai, tô sofrendo. Vou beber vale tudo, vou comer um pote de sorvete, né? E pronto, me recuperei. Uma pessoa, vamos supor que uma pessoa, se eu sou de um grupo dito minoria, minoria política, minoria de poder, né? Porque quem não tem poder não governa. Quem não uhum, governa fica sujeito às normas do outro grupo. Então é só sobre o uhum, poder. Se essa pessoa faz uma live, por exemplo, se expõe, ela tá estressada aqui, vamos colocar, e ela já tem um dia a dia super estressante, porque ela já tem as vivências dela com maior dificuldade, só de sair de casa, escolher uma roupa já é um parto, né? Vamos resumir assim. Quando essa pessoa termina a live, por exemplo, ela leva uma patada de geral, ela não vai ter a mamãe ligando. E assim, eu tô falando de um jeito meio caricato, até pra gente refletir mesmo sobre isso e ver quanto algumas pequenezas do dia a dia são privilégios. Ela não vai ter uma uhum, comida gostosa, talvez, para comer como ela gostaria. Ela vai ter, uhum, porque o corre continua. Ela não vai uhum, ter algum familiar para dar um suporte. Se ela adoecer, né, nem o direito de adoecer tem, porque tem que trabalhar no dia seguinte, porque as oportunidades de emprego que ela tem são uhum, muito menores do que a minha, chamei a família. Né? uhum, Então, isso de estresse de minoria, da instabilidade, diz muito a respeito de não só a condição na qual eu vivo constantemente sendo coagido de ter os meus direitos e exercer minha cidadania, mas uhum. também quando isso me impacta, e impacta a minha qualidade de vida e minha saúde mental, eu não tenho para onde correr. Eu não tenho Sim. suporte, porque nem Uhum, adoecer eu posso. E quando essa pessoa adoece, normalmente, como ela não é vista, ela chama o nome é estresse de minoria, sendo que numericamente são pessoas são muito maiores na uhum, população. Ou seja, a uhum, minoria, porque a gente não quer ver essas pessoas. Quando essas pessoas adoecem, a gente também não vê. Então, uhum, quando elas têm como muitas vezes uma desesperança global e tentam o suicídio, só aí que talvez a gente vá ver essa pessoa e falar: ah, mas é por causa da orientação sexual dela, né? Olha como uhum. que. Aí sim a gente está falando realmente de uma vítima, né? Mas é isso, eu Exato. acho que essa ideia de que é um estresse constante, regular, intermitente, e se eu não sei lidar ou não consigo lidar, porque essas pessoas são muito resilientes, mas eu não consigo lidar com essa situação, eu não tenho para onde correr. Eu não tenho Exato. suporte social, Uhum, né? E uhum, aí que são os comportamentos, inclusive para suicidas, que são bastante comuns na comunidade. Que as pessoas vão, inclusive, testando os limites de, tá, o quanto eu consigo ter de vida nessa vida. Porque eu não consigo uhum. viver na vida. Sim. Não, não há vida. A questão é essa, que vida é essa que eu não tenho? Como que eu posso construir uma vida que eu não tenho? Como eu posso construir uma vida que a gente não existe sozinho, Ju? Então, nenhum ser humano existe sozinho. Então, como que eu posso construir uma vida
se eu não tenho essa vida para mim? Essa vida não é para mim. Essa vida não está, eu não me aproprio dela, porque o outro todo o tempo tira essa vida de mim. Porque o que é ter a minha vida? É ser quem eu sou, né? Eu sou assim, ponto. Agora, se o outro diz que esse modo que eu sou não é certo, que isso está errado, que eu sou uma pessoa doente, porque é isso que se fala, né? Uma pessoa que faz parte da comunidade é uma pessoa com algum problema. Porque aí existem, vamos pegar o exemplo da cura gay, né? Das terapias de conversão. Ah, eu tenho um problema, então eu tenho que buscar a minha saúde. Eu estou doente. Então, mas eu não estou doente, eu sou assim. Então, e aí? Como é que eu faço? Eu vou procurar no lugar que diz que eu sou um problema. O outro diz que é falta de fé. O outro diz é porque a minha família se sente culpada porque não me deu, sei lá, o carinho que precisava e eu virei isso, né? Então, Como se vai as pessoas misturar fossem tudo. pokebolas, né? Alguém vira alguma coisa. Eu E adoro o esse termo, problema, virar. e é sempre um problema. Então, eu sou LGBT, então eu sinto culpa, eu sinto vergonha, eu sinto constrangimento, eu sinto que há algo de errado comigo, que eu preciso reparar, que eu preciso corrigir, né? Só que eu não encontro essa solução. E isso vai me desesperando. A gente vamos falar da desesperança de novo. Isso vai minando com a minha capacidade de compreender por quê. Ontem eu fiz um atendimento com uma pessoa com LGBT que ele me disse exatamente isso. Por que isso acontece comigo? Porque eu sofro tanto, o outro me causou tanto mal e eu é que tenho que estar aqui fazendo terapia para reparar um erro que não foi feito por mim. Eu estou sofrendo as consequências e estou em dor e profundo sofrimento a minha vida inteira de uma dor que não foi por mim causada, foi pelo outro. Enquanto o outro continua fazendo isso, eu estou aqui adoecido, né? Eu estou em sofrimento. Isso é complicadíssimo para a pessoa entender. Por que que ele é que passa por tudo isso? Enquanto que as violências permanecem. Então, aí a pessoa, e nesse caso desse atendimento, a pessoa desenvolveu um comportamento suicida. Ela não teve uma tentativa de suicídio, tá? Mas ela desenvolveu um processo autodestrutivo. O E aí? para-suicídio, né? Para além dos pensamentos regulares, vamos colocar assim. Exatamente, exatamente. E aí? Você fala o que para essa pessoa? Como é que você ampara uma pessoa? Né? Lógico, a gente vai amparar, mas estou falando no Sim, dia a sim. dia. Né? Como é que a gente faz? Que resposta que a gente pode dar para uma pessoa que está nessa condição? Então, a gente está falando. E aí, um outro ponto que eu queria também colocar, falando do estresse de minoria, Ju, é falar sobre homofobia. Né? Um outro ponto também importante, que todos os estudos colocam, que é a relação da homofobia internalizada, né? Que é aquela que a gente ouve lá do começo. Ah, o gay é aquele afeminado que, sei lá, solta purpurina, essas coisas bem discriminatórias. Então, eu sou homossexual, então eu não vou ser esse gay afeminado. Então eu vou ter um casamento tradicional, vou constituir família, vou ter filhos, vou ter uma vida ali, vou seguir o script bonitinho. Mas aqui por dentro de mim, mora uma pessoa infeliz, triste e que vai buscar a satisfação, seja ela qual for, numa vida paralela. Porque eu não consigo viver isso. Então, é só um exemplo bem simples o Sim. que é essa homofobia internalizada, né? E a homofobia, de uma maneira geral, que a gente está falando daquela pessoa que vai para o mundo e fala assim, você não pode ser assim. Segura a onda aí. Eu aceito que você seja gay, mas segura a tua onda. Ah, não. Não fala essas coisas, não se veste assim, não faz desse jeito. É uma outra forma de homofobia. Então, a gente está falando de o que é esse estresse de minoria? São essas agressões, são essas violências perpetuadas na forma de gestos, de palavras, de atitudes e de ameaças, que essas pessoas passam constantemente a viver. Porque elas estão todo o tempo dizendo assim, não posso mostrar quem eu sou. Porque se eu mostrar quem eu sou,
não sei que represália eu vou sentir, não sei que represália, o que vai acontecer comigo. Então eu fico aqui todo o tempo, ó, meu corpo está contraído, eu estou toda tensa ao falar isso. Agora imagine viver sob essa tensão todo o tempo. Eu acho que é interessante isso, porque aqui a gente está nomeando e trazendo alguns exemplos, né? Coisas pontuais até para trazer para a concretude. Mas se você parar para pensar, se a gente parar para pensar, a gente está falando, eu retomo a mesma coisa, porque assim, existe uma maioria e o estresse de minoria. E o que o ser humano faz? Como a gente tem questão de pertencimento, a gente tende a replicar comportamentos. Então, muitas vezes, dentro da minha própria comunidade, seja ela qual for, tem a ver com orientação sexual, religiosidade, qual for a sua comunidade, o seu nicho, a sua galera, eventualmente, algumas pessoas que têm mais poder, vamos colocar assim, tendem a replicar esse modus operandi de ditar regras, né? E aí o que a gente está falando aqui não é que, ai, não, ser, então, ter orientação, ser uma pessoa trans, gay, vai fazer com que ela tenha mais riscos para cometer o suicídio. Não é sobre isso. Mas talvez Não. essa pessoa, ela tenha menos respaldo e menos acesso a fatores protetivos ao mesmo passo em que ela muitas vezes é adoecida. Eu gosto muito de falar quando alguém fala assim, essa pessoa ela é vulnerável. Não, ela é vulnerabilizada. Juliana, coloquei ela lá. A minha classe colocou ela lá. Ninguém acorda, eu já quero sofrer, quero morar na situação de rua. Não, não, ela é colocada lá. Então, o recorte que a gente está fazendo aqui, eu acho que vale retomar, assim, até para a gente mostrar como é o tamanho e a importância disso, que é uma pessoa que é submetida a estresses contínuos, mesmo que não perceba que está passando por estresse contínuo, quando começa a adoecer mais, ou enfim, ou começa a ter mais prejuízo de funcionalidade, ela não tem para quem recorrer, porque ela não tem o suporte, não tem os fatores protetivos, vamos colocar assim, e somado a essa vivência estressante e a ausência de fatores protetivos e a ausência de pertencimento, que é o que a gente falou, a busca por uma solução, a busca pela esperança, e o suicídio seria a ausência, eu cansei de buscar essa solução, essa pessoa também pode adoecer da saúde mental, porque ela é coagida e colocada nesse espaço de violências. E a gente sabe que aí é inquestionável, vamos colocar assim, independente de orientação, classe econômica, a questão da saúde mental, você tem um adoecimento da saúde mental, por exemplo, eu sou uma mulher gay e aí eu vou ter um adoecimento porque eu deprimi. Então, minha morbidade, a minha doença é porque eu estou deprimida. Isso é um fator de risco muito importante. E aí, olha como que a gente está falando, na verdade, é uma grande bola, né, de neve, assim, que só vai literalmente atropelando as pessoas e passando. E muitas vezes o que a gente faz no dia a dia é, opa, desvia da bola, porque ela não diz respeito a mim, né? Uhum, Porque uhum, essa uhum. questão da homofobia internalizada, que seja externalizada, não deixa de ser eu repetindo comportamentos e o que me foi ensinado socialmente. Às vezes as Sim, pessoas não sim. sabem ser diferente, porque elas não sabem tipo assim, funcionar diferente, por quê? Porque foi martelado todo dia pela televisão, pela família, por ela mesma, porque é um comportamento aprendido, que o que Exato. ela não é certo, não é correto, ela não tem o direito de existir. Então, isso de fato, eu acho que foi super importante sua fala, para a gente trazer, inclusive, exemplos aí do quanto essa micro e macro violência, tanto do mundo interno quanto do externo, vão reforçando um funcionamento e um adoecimento de uma pessoa que não tem para onde buscar ajuda, não tem fator protetivo, né? Tá, a partir do que você está falando, vou reforçar a tua fala, pegando dois dados de uma pesquisa nacional sobre saúde mental de jovens LGBTI+, nos Estados Unidos, em 2023, do projeto Trevor, que é o que acompanha, fazem várias pesquisas relacionadas à saúde mental. Então, tem dois fatos aqui, olha. 41% dos jovens LGBT consideraram seriamente tentar suicídio no ano passado. E jovens transgêneros, não binários e ou negros relataram taxas mais altas do que seus pais. Olha aqui o estresse de minoria, né? Jovens transgêneros, não binários e negros. Então, aqui quanto mais vulnerabilidades existem, maior a incidência de tentativas de suicídio. É exponencial, né? O desespero. Exato. Aí outra aqui, jovens transgêneros e não binários que relataram que todas as pessoas com quem convivem respeitam seus pronomes, relataram taxas mais baixas de tentativa de suicídio.
Então, mais uma vez, quando a gente vai para o mundo, como é que esse mundo nos recebe? Se a gente é bem recebido, fazemos parte, estamos integrados, então não tem por que não fazer parte dele. Aí, o que esse estudo conclui? Que é exatamente o que você falou agora. Os jovens LGBT não são inerentemente propensos ao risco de suicídio por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero, mas correm maior risco devido à forma como são maltratados e estigmatizados na sociedade. Então, esse é um ponto que a gente tem que deixar muito bem frisado. Não é a orientação e da identidade de gênero, é como a nossa sociedade aceita ou não, acolhe ou não, tem espaço ou não, dá visibilidade ou não a todas as pessoas. Então, isso sim é fator de risco ou fator de proteção. Então, aqui é muito importante, porque as pessoas falam, eu tenho um problema porque eu sou trans, eu sou uma mulher trans. Não, isso não é um problema. Não se torna um problema, se torna um problema a partir de onde você está e com quem você convive. É um problema, como você falou agora há pouco, né? Julgar a dor do outro. Então, quem está no lugar de julgador é que tem um problema. Não a pessoa que né, uma pessoa X. Uma pessoa. Simplesmente por ser uma pessoa. Então, essas formas de violência, elas estão presentes sim no nosso dia a dia e a gente precisa, eu, você, cada um de nós precisamos ter a consciência de que ao perpetuar isso, nós estamos violentando o nosso semelhante. Seja de que forma isso for. Porque eu gostaria muito, de verdade, Ju, que as pessoas ouvissem, escutar, porque ouvir é diferente de escutar, né? Escutassem o que eu escutei ontem, de uma pessoa que estava na minha frente, demonstrando com cada pedacinho do seu ser o sofrimento que essa pessoa vive a vida inteira por ser homossexual. É algo que é inclassificável. Eu fiquei eu estou ainda tão tomada com tudo que essa pessoa me disse ontem, que é tão, ao mesmo tempo que a gente, né, é a nossa prática isso, mas é impossível não se sensibilizar com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Então, ser minimamente empático. Não estou falando para ser totalmente, não, mas ser um pouquinho empático. Porque a dor é muito grande. Sim. É uma dor que realmente dilacera aquela existência. Dilacera aquele ser. Então, como é que... Aí eu quero perguntar para vocês, como que uma pessoa pode viver numa condição como essa? É possível viver assim? Claro que a gente está falando, vai trabalhar para isso, para recuperar, para ajudar essa pessoa a sair dessa condição. Mas essa pessoa que está nesse lugar, como é que essa pessoa vive? E que eu abri a nossa conversa aqui, essa ambivalência entre o viver e o morrer. Como que eu vivo? Como que eu morro? O que vai morrer em mim? O que tá sendo assassinado em mim? Né? E como é que eu vivo? Então, esse é o ponto da população LGBTI+. Nossa, desculpa. Como que se vive? Imagina. Eu acho até pra gente ir rumando pro final aí, Sim. essa frase, essa história, assim, esse relato é bastante clarificador, né? Vamos colocar assim, porque na verdade como que eu morro, né? Será que eu tô vivo? Onde que eu posso viver? Né? Onde existe vida na minha vida? Porque Uhum. não é a questão de. Eu acho que o foco que eu quis até da gente falar especificamente de populações, seja de questão de orientação sexual, práticas sexuais, ou identidades, ou papel de gênero, que seja, né? O fato é trazer que essa população ela tem maior risco, talvez, de cometer o suicídio, mas não por ela ser quem ela é, mas porque a gente a vê como ela é e não gosta do que vê. Não tem a ver Uhum. com essa pessoa, tem a ver com quem está olhando Exato. para ela. E quem está Uhum. olhando para ela rege as normas sociais. E isso Uhum. faz com que ela não tenha acesso, por exemplo, a um fator protetivo. E fator protetivo, leia-se, estudou,
comeu bem, teve suporte afetivo, suporte econômico. Então, não é a pessoa ser quem ela é e como ela expressa as vivências dela, se é que ela consegue viver em sua plenitude, que a torna mais suscetível ao ato do suicídio. Mas ela fica mais suscetível, mais vulnerável aos fatores de risco. E tem lhe cerceado os direitos, tem tirado os fatores protetivos. E aí, por definição, a conta fecha de uma forma fácil, essa pessoa adoece mais, fenômeno, né? O suicídio. E chega mais ao fim da linha ali, vamos colocar, onde já não existe mais esperança de melhora. E aí essa pessoa, alguém olha de fora e fala, ela ela tem mais chance de ter um ato suicida. E ela tem mesmo, porque ela já Lógico. teve uma trajetória de micro e macroviolências e adoecimentos outras. Então, achei bem bonita essa sua fala, que contextualiza até o que a gente quer trazer aqui, né? Que então, quando alguém, até da questão de ouvir, né? Ouvir para responder e ouvir por ouvir, né? Porque não é sobre você, é sobre o outro. Então, quando você perceber, acho que quando a gente perceber, né, cabe para todos isso. Ah, uma pessoa, olha, não tá legal, eu sei que é bobagem, mas não posso, não devia nem reclamar, não tem, porque tá tudo tão bem que eu não posso nem reclamar. Quando a pessoa vier com essa fala, só ouça. Talvez ela seja num momento ali mais de desabafo, mas talvez de fato ela não se permita adoecer, ou ela esteja querendo chamar a sua atenção para um adoecimento, ela não sabe falar de forma diferente, porque não tem repertório linguístico ou afetivo, ou porque tem vergonha de falar. Então, independente de quem é a pessoa, mas sabendo que essa população, essa minoria, ela tem menos acesso a fatores protetivos e e é mais Exposição. exposta a fatores que são de risco, como é que a gente, qualquer pessoa que está ao lado dela e ao lado de qualquer outra pessoa, vai ouvir quem está falando com você? Então, se alguém estiver fazendo qualquer coisa que você acha que quer chamar a atenção, preste a atenção no que ela está falando e como ela está falando. Porque senão ela não é uma grande vítima, ela não está tendo um vitimismo. É você que está perpetuando o lugar dela de vítima nesse mundo. Acho que é a minha mensagem Exatamente. no final, assim. É isso mesmo, porque a ideia aqui, né, Ju, é a gente entender que para que eu tenha suporte, porque como eu falei agora há pouco, nenhum ser humano vive sozinho. Nós não somos autossuficientes. Não somos dotados da capacidade de viver nesse mundo sem necessitar do outro, que é diferente de depender, mas sem necessitar do outro. Então, se eu para que eu construa o meu autossuporte, eu preciso da troca com o meu meio, quer dizer, do suporte externo, porque é através dessa interação, dessa reciprocidade, que eu construo o meu autossuporte. Então, eu vou para o meio. Eu sou uma pessoa LGBTI+. Eu vou para o meio. Estou aqui totalmente perdida, sem saber o que está acontecendo comigo, com várias dúvidas, vários questionamentos. Nossa, é um turbilhão de coisas acontecendo aqui comigo. Eu estou sem meu suporte, estou aqui tentando me regular, me organizar. Aí eu vou para o mundo diz para mim assim, não, então não é assim, você está errado ser assim, você não deve ser assim, isso é pecado ser assim, e aí por diante. Aí eu volto para cá, já estou desorganizado. Eu volto para cá, eu fico pior, não fico? Então, como é que eu vou me regulando aqui? Sim, É muito difícil. Né? Então, esse pensamento, como você falou no começo, esse pensamento suicida que está lá pequenininho, aumentando, aumentando, aumentando. Minha vulnerabilidade vai potencializando esse pensamento. Né? Aí eu vou desenvolvendo o para-suicida, o comportamento para-suicida. Vou me destruindo daqui, vou me destruindo dali e tal. Chega uma hora que eu olho para a minha existência e não vejo nada. sim, Então, é isso que a gente precisa cuidar. Falar de prevenção ao suicídio é cuidar daquele ser humano que desde sempre não foi querido, desde sempre não foi desejado. E torná-lo um ser que tem esperança, ajudá-lo a construir a sua identidade, a sua maneira de ser, a partir de se sentir querido, a partir de se sentir respeitado, a partir de se sentir bem visto na nossa sociedade. Então, esse é o nosso papel, não só como profissionais da área que a gente é, mas daquilo que a gente orienta e está no nosso dia a dia. Então, esse é o nosso papel. Prevenção ao suicídio é assistir estas pessoas,
desde sempre. É esse o nosso cuidado. Nossa, excelente. Eu acho que foi isso. A gente nunca vai conseguir esgotar esse tema, né? É um tema muito multifatorial, rico no sentido de muitos comemorativos. E uma coisa que eu acho que é interessante até a gente falar assim, que aí, na verdade, é uma coisa muito sobre mim, né? Assim, análogo ao que você, tal qual você trouxe o exemplo da sua vivência do atendimento, né? Quando você fala, por exemplo, que a questão da prevenção do suicídio é isso, né? Não só falar sobre suicídio, que é a prevenção, mas não deixar as pessoas adoecerem e dar para as pessoas que não têm acesso, por exemplo, afeto, reconhecimento e pertencimento. Você sabe que na minha cabeça, assim, e aí já agora de fato é minha fala final, para a gente também não ficar delongando muito, cansativo, que a gente também vai fazer as coisinhas outras, né? Que talvez eu, Juliana, tá? Eu tô num espaço tão privilegiado e tão narcísico que talvez na minha cabeça, no meu imaginário, eu precise dar. Eu entendi tua fala, tá? É uma provocação mesmo para quem tá ouvindo. Eu preciso dar afeto, eu preciso validar, eu preciso mostrar para as pessoas que são minorias que elas são pertencentes. Não, elas não querem nada disso de mim, elas só não querem ser violentadas por mim. Eu não preciso nem dar. Ai, não, você vai ser acolhida. Não, meu amor, não tô te pedindo isso. Eu tô te pedindo só que você pare de me matar. Ou que me coloque em situações que eu morra. Eu entendi sua fala, que foi no sentido da pessoa se sentir, pessoa se sentir pertencente. Mas isso não significa que é alguém que vai fazer isso por ela. A gente só precisa parar de tirar e roubar esse direito dela de ser cidadão. Acho que é. Que é um direito que nasce com ela e morre com ela. E Sim. quem somos nós para tirar esse direito dela? Rose, Bom, pesado o tema, necessário, né? Eu quero importantíssimo. agradecer muito a disponibilidade de você vir falar, porque eu acabo falando, não adianta, né? Eu acabo falando os termos mais concretos, assim, sintetizo e foi isso. Entenderam? Entenderam? Aí a Rose vem e consegue explicar para a gente, tornar palatável os conceitos. E eu aprendo muito com você, é um fato, você sabe disso, sou puxa-saco mesmo. Então, eu queria agradecer esse bate-papo super gostoso e super leve e instrutivo, assim, e fundamental até para trazer reflexões, né? Eu mesma tive uma reflexão agora aqui no final. É, Então, agradeço muito a todo mundo que pôde participar e vai ver a posterior e vai ver depois. E é isso, vamos construindo saberes e vamos levando informação, porque informação é saúde, né? é isso aí. Obrigada pela oportunidade de trabalhar esse tema tão. A gente falou de um tema importante, difícil, né? Sensível, mas que você falou de que você puxa o saco, eu também sou. A gente é recíproco nisso, né? Uma admirando o trabalho da outra e a parceria que a gente tem é muito boa, é ótima. Então, não à toa a gente trabalha sempre juntos em várias coisas. Então, obrigada pela essa chance de estar aqui, de conversar sobre essa questão tão séria, tão importante. E a quem nos assistiu ao vivo e quem vai ver depois a nossa live vai ficar gravada, a gente continua sendo um espaço de pertencimento. Então, venha até nós, né? Nós estamos abertas a ouvir, a compartilhar e principalmente a aprender. Porque eu acho que é isso, né, Ju? A gente não sabe, a gente falou, você falou de construir saberes, mas o saber principal é o que a gente não sabe. Então vamos construir juntos, né? Então, obrigada, minha amiga e parceira, por esse espaço. Obrigada por todo mundo que está aqui com a gente. E boa noite, bom descanso e a gente se vê numa próxima. Até mais, gente. Boa noite. Obrigada aí por todo mundo que participou. Beijo, Sil, todo mundo que tá aí. Foi isso, gente. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.